Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Vamos lá, mais um Reflita e Compartilhe, com o tema Tira dúvida não é pecado. 2, baseado em Atos capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, este era mais nobre que eu estava em Tessalônica, porque eles iriam verificar na Escritura se o que era dito de fato era assim. Quando Paulo disse esse texto, se referindo ao povo bereano, porque dantes eles tinham ido a Tessalônica, e aquele povo lá em Tessalônica, eles tinham escorraçado Paulo, eles tinham espancado, simplesmente por não querer crer no Evangelho, simplesmente por não querer crer que Jesus havia ressurgido dos mortos. Então Paulo ele foi para Bereia, e lá em Bereia foi diferente. Embora lá em Tessalônica algumas pessoas se converteram, mas a grande maioria não. A grande maioria eles rejeitaram a palavra dita pelo apóstolo Paulo. Já os bereanos, o que eles fizeram? Eles de fato, eles iam às Escrituras observar se o que estava sendo dito por Paulo, se de fato era verdade. Se eles não estavam omitindo alguma coisa ou acrescentando alguma coisa. Então aqui tem um ponto importante. Ou seja, eu quero saber a verdade. Então eu vou para a fonte, eu vou beber na fonte. E Paulo, ele não repreendeu aquele povo por isso. Ao contrário. Ao contrário. Paulo, ele ficou feliz em saber que aquele povo queria saber a verdade. A verdade, ela precisa de fato ser dita, sem acréscimo e sem omissão. Como eu disse no vídeo passado, hoje com as redes sociais, a gente ouve muitas pessoas falando de vários assuntos, inclusive cristãos, né? Só que, como você saber se de fato o que está sendo dito se é verdade, se você não estiver com a sua Bíblia para acompanhar, para tirar suas dúvidas e questionar? Porque hoje está muito na moda as pessoas não quererem mais ir às igrejas. Elas simplesmente querem assistir, né, as palestras, as palavras, né, os cultos, né, pelas redes sociais, pela televisão. E aí simplesmente ela acredita no que está sendo dito. Muitas vezes as suas Bíblias estão lá nas prateleiras empoeiradas, porque elas não querem ler, elas têm preguiça de ler. Então ouvir abrobinhas fica até mais fácil. Quando eu digo abrobinhas, não estou dizendo que algumas pessoas não falam a verdade. Falam. Mas a questão é, você está com a sua Bíblia para verificar se o que está sendo dito é verdade, como faziam os bereanos? Em Salmos 10, versículo 4, diz assim, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Então, meus amados, investigar, tirar dúvidas, não é pecado. O Senhor até se sente feliz quando você, bem intencionado, você quer saber a verdade. Por que eu estou dizendo bem intencionado? Porque aquele povo ali de Tessalônica, eles estavam mal intencionados. A gente não pode esquecer que quando Jesus morreu, que ressuscitou, os soldados foram pagos para mentir que os discípulos tinham ido ao sepulcro e roubado o corpo de Jesus. Então, são pessoas mal intencionadas. Elas não querem a verdade. Pelo contrário, elas querem esconder a verdade. Então, isso acontece muito no nosso dia a dia. As pessoas não querem saber a verdade. Isso porque, como já disse em vídeos anteriores, né, é bem mais fácil as pessoas esconderem ou tentarem esconder que é um Deus, porque assim elas não precisam prestar contas. É bem mais fácil. E Paulo aqui, ele ficou feliz quando aquele povo de Bereia, eles quiseram saber se de fato as coisas que estavam sendo ditas eram assim. Porque eles tinham bem
boa intenção. Eles de fato queriam aprender. De fato eles queriam saber quem era esse Jesus, né, que havia ressuscitado. Jesus, em Mateus 24, no capítulo 4 e 5, ele disse: tende cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É claro que talvez hoje você não ouça alguém